Tá certo? Então eu fiz esse paralelo, né? Para que você que está me ouvindo aí esteja raciocinando sobre isso, né? E eu quero fazer uma outra analogia agora, uh, da matemática, né? Eu fiz matemática, né, na Universidade Estadual aqui da Bahia, né? E, e quando eu estudava metodologia do ensino, né, que era uma licenciatura de matemática, era um negócio bem interessante. Eles falavam assim, ó, acontece que a gente que é professor de matemática, a gente tem que ter um cuidado muito grande de não criar esse tipo de sensação no aluno, de que o que você ensina é difícil. Porque quando você coloca isso na mente, aquilo já vira um conceito, ou um preconceito sobre algo, né? Então, é um preconceito já que você coloca, aquilo é difícil, aquilo é difícil. E aquilo acaba gerando um travamento, né? Então, as crianças, elas já começam lá de pequenas, ouvindo do professor, de alguns professores, é óbvio, que matemática é algo difícil. E aquilo vai criando nelas uma resistência, um conceito, né? Já deixa de ser um preconceito, mas vai criando nelas um conceito de que matemática é difícil, ou seja, já fica aquilo na memória, a matemática é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, e colocando isso na cabeça, elas acabam não, não perdendo o prazer para estudar a matemática. Então, isso acontece, e isso é muito real, né? Se você tá, não sei se você está me ouvindo, geralmente quando a gente é técnico, a gente é muito afinado, né, com as disciplinas de exatas, né? Então, você deve gostar de exatas. Mas se você observar no seu convívio familiar, no seu convívio com os amigos, você vai ver que muitas pessoas falam assim, não tenho nada a ver com exatas, não gosto de exatas, é muito difícil, é coisa para louco. Né? E na verdade não é. Nós deveríamos chegar no segundo grau, todos, até aqueles que vão para a área de humanas, ciências naturais e os de exatas, todos sabendo a parte básica da matemática muito bem, né? Então você chega hoje com uma pessoa que está formada num terceiro grau e ela não sabe o que é um juro simples composto, ela não sabe nada, ela realmente às vezes é um analfabeto funcional na questão da matemática. E já na questão de literatura tal, ela às vezes é muito, muito boa, né? E vice-versa. E acontece que aquele que gosta muito de exato, ele acaba não sabendo muito sobre literatura, por exemplo, né? O português é muito carente. Até hoje eu tenho um déficit de escrever, que eu tenho que estar pedindo sempre ajuda aqui ao corretor, porque eu coloquei na minha cabeça que eu não gostava de português, né? Então eu fiquei com um déficit muito grande, né? Embora tenha feito faculdade e tudo mais, mas eu fiquei com esse déficit. E só depois de velho agora que eu comecei a criar o hábito de ler, o que tem melhorado bastante a minha forma de escrever, né? O meu português e também a minha capacidade de leitura, né? A minha interpretação de texto. Então, para vocês verem, né, como isso é muito forte, né? Então, eu faço esse outro paralelo para a gente entender aqui que muitas coisas que nós colocamos na nossa cabeça, elas são nada mais, nada menos do que um preconceito que a gente tem sobre algo.